essa tal graça. E Jesus diz algo muito incrível. Jesus Cristo diz assim, ó: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Somente Deus é capaz de nos dar a salvação. A salvação não é por mérito seu, não, irmãos. A salvação não é por obra sua, não. Você não é salvo porque fez alguma bondade. Você não é salvo porque alimentou apenas um mendigo, não. Entenda só uma coisa: um salvo, ele faz isso porque ele entende que ele é salvo. Uma pessoa salva, ela entende que tem que fazer boas obras porque ela é salva, e não fazer boas obras para ser salvo. Um salvo, quando ele é salvo, está enraizado em sua vida, e a partir daí ele fazer as boas obras. Não é por mérito seu, não é por consequência sua, não é porque você fez algo que alcança a salvação, mas é o poder de Deus. É tão somente por meio de Jesus Cristo que você alcança essa salvação. Amém? Então, por isso que o perdido, ele não entende o que é a salvação até que Cristo se revele a ele. Quando Cristo se revela a ele, ele se alegra com a salvação. Ele se alegra porque ele é salvo. Ele se alegra porque Jesus Cristo salvou ele. Ele se alegra porque Jesus Cristo perdoou ele. É dito uma história que numa rádio, um pastor, ele estava recebendo ligações dos irmãos que estavam contando, né, os testemunhos, né, e os irmãos lá contando as suas os seus testemunhos. Aí teve uma irmã que diz o seguinte: ligou para contar o testemunho dela, e ela contou o testemunho dela. Ela contou assim: o pastor atende a ligação, e o pastor: minha irmã, diga aí qual o seu testemunho, qual a sua bênção. Aí ela: pastor, o meu testemunho, a minha bênção aqui, eu fui perdoada por Jesus. Aí o pastor: ah, que legal, que bom, tal. Mas e aí, o que foi que você recebeu? A maior graça, a maior bênção de todas é essa, irmãos. É de ser salvo, é de ser perdoado por Cristo. Nós tínhamos uma dívida que não tínhamos como pagar. Jesus Cristo foi lá e rasgou a cédula da condenação e pagou por nós, por meio de sua vida. Então, irmãos, se alegre com a sua salvação. Se alegre porque Cristo Jesus perdoou os seus pecados. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Não fique triste não, irmãos. A salvação tem que gerar felicidade e alegria em seu coração. Amém? Porque a gente vive hoje num mundo muito materialista, né? Muito materialista. E eu não me esqueço de uma pregação do pastor Luiz. Ele falou algo muito interessante, trazendo mais essa questão da reforma protestante. Esse cenário todo, irmãos, parece que quando o Martinho Lutero ele foi lá e condenou as indulgências, a qual as pessoas estavam pagando para poder fazer com que os seus pecados fossem perdoados, não é? Parece ser mais virtuoso do que é hoje. Hoje as pessoas pagam para querer receber uma tal bênção, né? Para receber uma casa, para receber um emprego, para receber a causa ganha na justiça, né? Que nunca recebeu, que já vi muitas profetadas, né? Deus está entrando na sua causa, está batendo um martelo. Quantas pessoas não pagam Pix para pastores orar?
Irmãos, é uma aberração. Eu não queria ver isso, mas eu vi com os meus próprios olhos, né? No TikTok, né? As pessoas, né? Estão lá, eu vou fazer uma oração aqui pela sua vida. Eu vou fazer aqui a oração, que não sei o que, para você receber uma bênção, para você receber um carro, sei lá. Eu vi isso. Mas, irmãos, contribua com o que Deus coloca no seu coração. Contribua com R$5. Irmãos, as pessoas vão e dão, pagam, né? 5, 10, R$50. Uma vez, isso, infelizmente, eu vi, né? Estava na casa de um amigo meu, que hoje é pastor Diego. Eu não sei muito bem o que a gente estava fazendo naquele dia. Estava eu, ele e o Rafael. Aí chegou uma pessoa lá, que a mãe dele estava atrás de dar R$50 para essa pessoa poder orar na casa dela. Olha. Pensa, irmãos, que hoje as pessoas pensam muito nisso. E infelizmente essas pessoas ainda estão perdidas. Essas pessoas ainda precisam encontrar a luz que é Jesus Cristo. Essas pessoas ainda precisam entender verdadeiramente o que é a salvação. Por isso que até mesmo o pastor comentou, que até mesmo dentro da igreja, as pessoas estão perdidas. E o perdido, ele não entende o que é salvação, até que Cristo se revele a ele como a vida ou a luz que dá o entendimento. E Jesus, ele é a luz do mundo. Nos escritos de João, seguindo um pouco mais adiante, estou perto de finalizar, irmãos. Nos escritos de João, a luz é uma associação direta e implica pureza. E em contraposição direta, viver em trevas é opor-se à luz, é fazer o que não agrada a Deus. Quando Jesus afirma ser a luz do mundo, ele declara sua autoridade para salvar o homem do pecado. Refletimos a sua luz. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A luz do mundo, a luz, ela deve ser vista. As pessoas devem ver essa luz brilhando. E Cristo Jesus, ele ilumina a nossa vida. Cristo Jesus, ele ilumina as nossas vidas. E nós devemos refletir essa luz nas outras pessoas. Olha só, irmãos. Jesus Cristo é a luz do mundo que nunca se apaga. E mais ainda, ele promete que aqueles que o seguem terão a luz da vida. Um teólogo chamado Hendrickson diz que Cristo, como nossa luz e o objeto de nossa fé, torna-se a nossa possessão interior. Os verdadeiros seguidores de Cristo podem dizer que possuem a luz do mundo e a possuem para sempre. Por sua união com Cristo, o crente revela a luz de Deus. Se nós alcançamos, se a luz do mundo que é Cristo Jesus nos alcançou, irmãos, nós devemos refletir a luz do mundo. Nós devemos refletir essa luz. Será que a nossa luz está brilhando? Será que nós estamos refletindo essa luz para as outras pessoas? As outras pessoas conseguem enxergar esse brilho em você, essa luz. Conseguem enxergar
se você é mais parecido com Cristo, se você é mais parecido com Jesus. Sabe aquela máxima quando as pessoas dizem assim, ó, as pessoas elas se incomodam, muitos crentes eles se incomodam, mas é algo que a gente tem que levar para as nossas vidas, irmãos. Sabe aquela máxima ali, ó, as pessoas falam assim, ó, eu não posso fazer nada porque as pessoas falam, porque as pessoas julgam. Se você fala e fica dizendo, porque você é crente, olha ali, ele é crente. Irmãos, tá errado não, tá certo. Porque o mundo espera isso da gente. Espera que possamos ser pessoas virtuosas. A pessoa pode nem crer na Bíblia. A pessoa ela não pode nem compactuar com o que está escrito nas Escrituras. A pessoa pode nem crer em Deus. Mas ela espera que você tenha atitudes cristãs. Mas ela espera que você seja parecido com o seu mestre. Mas ela espera que você seja parecido com Cristo. Assim como Cristo diz que é a luz do mundo, ela espera que em você brilhe essa luz. Então, irmãos, se alguém falar isso, porque é crente, receba. Receba esse feedback. Receba e procure ver aonde você precisa melhorar mais ainda. Entendeu? Se uma pessoa diz isso, irmãos, é porque ela espera isso. Que você seja mais parecida com Cristo. Que você seja mais parecida com Jesus. Entende? Então essa luz tem que brilhar. Mas perceba, da mesma forma, existem muitos que rejeitam essa luz. A humanidade caída em trevas não se apropriou da luz. Na verdade, os homens, por natureza, amam as trevas e odeiam a luz do mundo. Isso porque a luz de Cristo expõe a miséria das obras pecaminosas do homem caído. Eu queria ler só com vocês lá em João capítulo 3, versículo 20, que diz assim: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Olha só, irmãos, por isso a declaração eu sou a luz do mundo conforta alguns, mas ofende a outros. Irmãos, busque sempre andar na luz. Busque sempre andar nos caminhos do Senhor. Busque sempre se parecer mais com Cristo. Nós alcançaremos a plenitude total quando realmente nós estivermos com Ele no céu. Quando nós estivermos juntamente com Ele na eternidade. E Ele um dia voltará para nos buscar e morarmos juntamente com Ele. Enquanto isso, irmãos, nós precisamos andar na luz. Muitos odiarão a luz. Muitos, por estarem em trevas, odiarão a luz. Lendo mais uma vez esse versículo 20 do capítulo 3, de fato faz todo sentido para a nossa vida. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, porque para que os seus atos não sejam reprovados. Sabe por quê, irmão? A luz traz clareza de tudo. A luz clareia tudo. Você já percebeu? Já entrou em um quarto e não sabia se estava arrumado ou limpo, mas quando acendeu a luz, você chegou a ver a situação daquele quarto sujo, desarrumado, fora do lugar. Você só consegue enxergar essas coisas em desordem porque a luz ilumina, porque a luz traz claridade.
E Jesus Cristo, Ele ilumina tudo, irmãos. E quem está em trevas, e quem está vivendo em escuridão, não quer que tudo esteja esclarecido, tudo esteja iluminado. Por isso que odeiam a luz. E então, irmãos, somente Cristo Jesus, que é a luz do mundo, pode trazer essa clareza e iluminação para as nossas vidas. Somente Cristo Jesus. Quero finalizar aqui essa mensagem com uma ilustração. Uma certa vez, um homem em uma cidade dos Estados Unidos, ele estava viajando de uma cidade para a outra no meio da noite. E no meio da noite começou a vir uma tempestade, chover bastante, chover muito, muito forte, vento, trovões, relâmpagos. Imagina aquele estado caótico de tempestade mesmo. E ele tentando dirigir com todo cuidado, e ele tentando dirigir para que não pudesse se acidentar, para que pudesse chegar na outra cidadezinha bem, para que não pudesse capotar o carro. Mas infelizmente o carro acaba batendo num canteiro. Por sorte ele não se fere, por sorte ele não tem ferimentos graves, na verdade, e o carro fica impossível de prosseguir, né? Ele sai do carro, tenta procurar ajuda. Imagina tudo isso numa estrada, à noite, pela madrugada, fazendo frio, ventando bastante, e ele tentando enxergar, conseguindo ver se consegue procurar alguma ajuda, e ele caminha, mas ele caminha contra a tempestade, contra o vento, até que ele olha para uma colina, enxerga uma luz, e ele vê aquela luz e entende que a sua única esperança de estar com vida, é a sua única esperança de encontrar um abrigo, de encontrar algo para que pudesse se abrigar. E então, com toda a força, ele sobe aquela colina, já todo com lama, sujo, sobe aquela colina, e naquela luz tem uma casinha, uma cabana. E ele se abriga naquela cabana, naquela casinha, e ele espera passar a tempestade. Ao passar a tempestade, ele vai para a sua casa, e como um homem muito rico, ele vai buscar saber quem era o dono daquela casinha. Ele encontra o dono daquela casinha e resolve comprar aquela casa. Ele compra aquela casa, monta uma espécie de farol. Ele monta uma espécie de farol e contrata um funcionário para que todas as noites ele ligasse aquela luz. Para que todas as noites, não importa qual momento, mas que a luz estivesse acesa. Porque por aquela luz, por aquele brilho, ele conseguiu encontrar a sua esperança, conseguiu ser salvo. Por aquela luzinha que brilhava lá no alto, na escuridão, ele conseguiu ser salvo. E então, ele contrata um funcionário para que o funcionário assegurasse que aquela luz estivesse acesa todas as noites, para que, caso alguém precisasse de ajuda, assim como ele precisou de ajuda, pudesse encontrar ajuda naquele local. Nessa ilustração, nós entendemos, irmãos, que nós estávamos na escuridão, nós estávamos perdidos, nós estávamos lutando conosco, nós estávamos perdidos na escuridão, nas tempestades, mas nós
enxergamos a luz brilhando. Nós enxergamos aquele que diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, e que diz: quem anda na luz não andará em trevas. E aquele que anda na luz reflete a luz. Então, irmãos, assim como nós enxergamos essa luz, assim como nós encontramos essa luz, assim como nós encontramos essa salvação, que possamos refletir essa luz para as outras pessoas, que possamos proclamar essa mensagem de salvação, essa mensagem que traz iluminação, essa mensagem que traz vida, essa mensagem a qual Cristo Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu sou aquele que dá eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim, irmãos, que encontramos a luz, que possamos refletir essa mesma luz, que possamos ser sal dessa terra e luz do mundo, que possamos iluminar, que possamos ser mais parecido com Cristo Jesus, assim como essa luz iluminou as nossas vidas, nos tirando das trevas, possamos também refletir essa mesma luz na vida de outros, pois somos luz do mundo. Amém? Espero que todos tenham recebido essa mensagem e quero finalizar com uma oração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque em Ti nós encontramos a salvação. Deus, obrigado, Senhor, porque em Ti nós encontramos a luz. Deus, que possamos refletir essa luz na vida de outras pessoas, Senhor. Que possamos ser mais parecidos contigo, Deus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, ó Senhor. Perdoa pela nossa omissão, Senhor. Que possamos, ó Deus, levar essa mensagem de salvação. Que possamos, ó Senhor, levar essa mensagem a qual cura, liberta e salva, Deus. Pai, fica conosco, que essa mensagem esteja em nosso coração, que essa mensagem faça toda a diferença em nossa vida. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que possamos, irmãos, fazer que nem Filipe, quando encontrou Natanael. Ele se alegrou ao conhecer o Messias, ao conhecer o Cristo, e disse a Natanael a respeito de Jesus Cristo. E Natanael, com seu ceticismo, disse: pode vir alguma coisa boa vir de Nazaré? Mas mesmo assim, Filipe insistiu e disse: vem ver. Que possamos dizer para as outras pessoas: olha, tem uma luz que brilha, tem uma luz que ilumina em nossas vidas. Por mais que essa pessoa seja cética, diga para ela: vem e vê. Aleluia. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Aplaudo ao Senhor Jesus Cristo.